Nesse vídeo eu quero apresentar um recurso, não querendo quebrar uma sequência do que nós estamos fazendo, mas eu quero acrescentar um recurso que é muito importante, né, que eu vou explicar para nós entendermos. Para fazer bons programas em qualquer linguagem, você tem que conhecer o conjunto, né, de comandos, instruções e tal. Em Assembly é essencial, né, ter um conjunto de instruções, entender o comportamento das operações, como que ela trabalha com os flags ali de status, né? Então é de extrema importância. Então quero só trazer esse recurso agora para nós também estudarmos um pouco mais o conjunto de instruções aqui. Então aqui é o manual, né, o manual de programação, o Program Manual. Então na página 51 eu tenho, começa aqui o conjunto, na página 50 como é que o conjunto de instruções, e aqui no material já tem até o link, né? Então um exemplo mostrando para vocês aqui, o que eu quero dizer é assim, nós precisamos começar a se familiarizar cada vez mais com a sintaxe, né? Então aqui ele já acaba colocando dentro de um próprio item. Eu tenho aqui várias operações diferentes, né? Mas são da mesma família, que vamos dizer. Eu tenho ADD, ADC, SUB-C, o RSB, né? Que aí ele vai falar. Então a sintaxe aqui, olha, vou aumentar aqui para nós vermos detalhe aqui, ó. A sintaxe está aqui assim, ó, é op, né? Onde esse op tá aqui. Ele pode ser qualquer um desses, né? Com essas variações do comando. Então, depois vem aqui entre chave, vem um S, que o que é entre chave é opcional, né? Olha lá. Isso aqui é um sufixo opcional, né? Ok? E depois ele tem uma condição opcional, né? Uma condição opcional. Nós precisamos entender bem isso, como são esses sufixos, né? De condição, tal, para entender bem, né? Porque é muito versátil o assembly aqui do ARM, né? Ele é muito versátil com relação aos flags, ao comportamento. Então nós temos que entender bem isso. Então, nós cada vez mais, para nos familiarizarmos com o manual e com as opções aqui, com as condições, então o que é bom? A gente vem em cada operação, né, começar a entender, aqui vai descrever cada uma o que faz, né? E aqui aqui nesse caso virando a página, algumas restrições, nós vamos sempre ver, mas principalmente aqui, ó, exemplos, nada melhor do que exemplos, né? Eu pelo menos gosto muito de aplicar para ver, né? Eu acho que concretiza, né, o aprendizado quando você vê, você acaba testando a instrução, fazendo umas simulações. Então, às vezes para nós fazermos isso no próprio, né, microcontrolador mesmo, é um pouco mais maçante, mais chato. Então é isso que eu quero apresentar para vocês, que existe uma ferramenta de emulação. Então se você vir aqui no Google e digitar aqui Visual, Visual ARM, esse aqui que eu fiz, Visual ARM. Olha, tem esse site aqui, ele disponibiliza free, a Haile Visual ARM Emulator, quer dizer, um emulador ARM visual, altamente visual. Então você vem aqui no site, eu já baixei, mas só estou mostrando o caminho aqui. Você vem aqui em Downloads e você tem aqui as plataformas. Então, no meu caso era o Windows, eu baixei. Ele vem um arquivo .zip, você descompacta ele e depois, na verdade, ele só tem aqui, olha, ele vai aqui, ó, no final, ele só virou isso aqui, essa pasta aqui, ó, que na verdade ele tem só o executável, ele vem com essas pastas aqui de complemento e aqui alguns programinhas que eu estou fazendo. Então é simples, você descompacta ele, coloca ele em algum local aí no seu drive, né, no seu HD, e beleza, está instalado, é simples, mas é muito bacana, é isso que nós vamos trabalhar agora. Então esse é o recurso que eu quero apresentar agora. Então, vamos lá. Não é, né,
o que eu quero não é aqui, não vamos. Aqui então eu abri agora, né? Você vai lá, você vai criar ele, que nem eu vim aqui, aí criei um atalho aqui, você dá, né? Você dá um duplo clique aqui no atalho que é aquele executável, ele abre uma janela e eu maximizei ela, tá aqui. Esse é o início aqui. Então, não é, né? Então, esse aqui é uma série sobre Assembly, não é. Eu vou fazer uma série como mexer com esse recurso, mas ao eu tentar aqui estar mostrando alguns exemplos, vendo alguns casos do manual para a gente entender bem a instrução, a gente vai acabar, mesmo sem você fazer um treinamento, mas é muito intuitivo, né? Eu não fiz um treinamento, eu fui lá no YouTube, digitei isso aí, tinha um cara que colocou algumas coisas, já foi o suficiente para, como todo mundo faz uma pesquisa lá no YouTube, às vezes tem treinamentos mais específicos. Eu achei um lá que já deu uma noção e é bem intuitivo, então foi o suficiente para eu começar a usar esse recurso. Então eu quero, só para vocês familiarizarem, é aqui que nós vamos colocar o programa, né? Ele tem alguns settings, né? Eu tirei aqui só do padrão, eu tirei aqui para não ficar identando. Aqui, ó, quando ele vai emular, antes ele vai identar, quer dizer, você coloca de qualquer jeito, na hora que ele vai rodar, eu tirei isso aqui que eu já vou identando quando eu vou criando, tá? Só essa diferença. O resto aqui tá no padrão ainda, ok? Esse é o set. Aqui é para quando eu criar um novo arquivo, para eu abrir aqui, então aqui duas aplicações que eu já fiz, né? Isso aqui você faz uma aplicação, você salva. Então, se você abriu uma aplicação aqui e você vai criar uma nova, já clica aqui, coloca a nova aplicação e dá um save e dá um nome, né? Então, essas três primeiras opções, esse é o setting que eu deixei já quase que padrão, eu só tirei o identar aqui. E aqui é a parte de ferramentas dele, né? Que nem eu posso trabalhar com a memória, né? Porque na verdade, claro que meu assembly eu trabalho com a parte interna, os registradores especiais aqui, de uso geral, mas os registradores, né? O meu PC, o meu LR, que é o meu Link Register, o meu Program Counter, tá tudo aqui mostrando, né? E é fácil a ferramenta aqui que eu posso visualizar em binário, ou só selecionar o que eu quero aqui, a parte visual do conteúdo do registro. Aqui está os flags de status, né? Das operações lógica e matemática, né? Que nos casos de condicionais a gente tem que ver aqui como que afeta os flags. Então é muito visual realmente, né? Então aqui também eu vejo o conteúdo das posições de memória, né? Da memória de instruções, da memória de dados. Então isso a gente vai depois pegando, conforme os exemplos aqui, até vai ficando, a pessoa já vai entendendo como que funciona, certo? Aqui você reseta a aplicação, aqui você pode rodar a aplicação, mas normalmente vai dar step forward, você vai dar passo a passo. Então eu vou mostrar um exemplo aqui, eu fiz aqui, tem um exemplo simples, vou explicar aqui. Então normalmente, olha, criei um programinha e salvei, né? Então, programinha Assembly, eu vou explicar. Eu quis criar aqui o genérico, o loop for, né? Quando eu tenho uma linguagem de alto nível estruturada, então normalmente o meu loop for é for de x igual a zero, né? Ou y igual a zero, a variável que for, aí ponto e vírgula, enquanto for menor do que um valor que você coloca, aí a cada interação ele vai incrementando 1. Então é o que eu fiz aqui em Assembly. Então na verdade aqui está a estrutura, né, do meu loop for, aonde eu coloco o que eu quiser depois, né? Se eu estou montando uma estrutura for, eu tenho um objetivo, né? Então aqui eu coloco exatamente o que eu quero, mas aqui é só a estrutura do loop for está funcionando em Assembly. Então nós podemos ver então como é que funciona. Olha, eu cliquei um tab aqui, fui colocando as instruções, né? Que tem uma sintaxe a ser respeitada, né? Ok? Então aqui uma coisa interessante, enquanto eu não estou rodando, se você está na linha aqui, eu cliquei na linha, se você der um Ctrl Space, ele aparece aqui, ó, um help dessa instrução da linha, ok? E está aqui, ó, se você der o Ctrl Space novo para fechar novamente. Então toda linha, se você quiser também ver a instrução, ele já te dá um help aqui, né? Muito interessante. E aperta Ctrl C de novo, Ctrl espaço, né? O Ctrl e a tecla de espaço. Então Ctrl, tô na linha, Ctrl a tecla de espaço ele abre, Ctrl a tecla de espaço ele fecha, e aí ele vai explicar a cada instrução, em cada linha que eu estiver, ok? Isso é um recurso bacana. Então, eu fiz o programinha aqui, agora eu quero rodar, então eu vou clicar aqui em Steps. Então, aqui os meus registradores, aqui no caso, como eu estou trabalhando,
eu estou trabalhando aqui basicamente com o R0, então eu vou deixar ele aqui para visualizar em decimal, para ficar mais fácil. Então ele é um loop for, que nesse exemplo ele vai ser de 0 a 20, então aqui é um dado imediato, que depende do loop que você quer fazer, você vai fazer. Eu coloquei aqui para fazer um loop para 20 interações, tá? De 0 a 20, então isso é assim que eu monto ele, ok? Então aqui nós vamos ver, então vou começar a fazer o primeiro step, olha lá, ele marcou que ele escreveu 0 lá no... Olha lá, ele fez mover um dado imediato, 0, moveu lá para o meu registrador R0, ok? Aqui são os rótulos, né? São os rótulos só para ter os desvios, né? Só para pegar, no fundo, pegar o endereço, a chamada aqui, né? Não existe aqui no real, quando vira a linguagem lá, código de máquina, eu só tenho esse endereço. Quando eu vou fazer esse loop aqui pro for, ele vai para esse endereço, na verdade, mas é só... acaba ficando organizado dessa forma aqui na linguagem assembly. Então agora eu vou para o próximo step. Você vê que ele até pula, não tem, porque na verdade esse for é nessa posição aqui, né? Na verdade. Aqui é uma instrução compara, nós não estamos vendo agora o detalhe das instruções, mas é uma instrução compara. Ela vai comparar o conteúdo que eu tenho no R0 com o dado imediato 20. O conteúdo agora é 0, né? Então, na verdade, o compara, ele não afeta o que eu tenho dentro do R0, ele só faz uma conta, ele faz na verdade, se você apertar depois a tecla Ctrl e o teclado, a tecla Space, ele vai passar o help, na verdade ele faz R0 menos 20, né? O valor de R0 agora menos 20, então dependendo do resultado dessa conta, ele vai atualizar esses flags. Então, vou fazer aqui, na verdade, o R0, né, que é 0 menos 20, então vai ser um número negativo, né, o resultado disso. Mas ele não afeta, não mexe nada com o R0, ele só pega o resultado disso e afeta os flags aqui, ó. Então por isso que ficou flagado em 1 aqui, ó. Então o resultado, quer dizer, ele é menor, né, ele é menor, é negativo, então se eu fizer 0 menos 20 vai dar, né, menos 20, então é um número negativo ainda, por isso está setado o flag lá, ok? Flag de negativo. Aí, essa comparação, olha, ele já destacou nessa curvinho aqui, porque não está atendendo, né? Porque esse é um branch se for igual a 0, ok? Que depois eu vou mostrar certinho como que funciona essas condições aqui, né? Então, enquanto não é... Se não é 0, o flag de 0 não está zerado, não está em 1 lá, ó. Então olha lá, a condição não foi atendida aqui, por isso tem a mesma cor. Então ele vai continuar, ele faria o que eu quero, mas aqui ele já vai pular para a próxima aqui. Então ele vai incrementar, né? Eu estou no primeira interação, vai incrementar, né? Vai ficar 1, olha lá, ficou 1 aqui no R0, ok? E vai fazer de novo, nova interação. Aí ele vai fazer 1 menos 20, ainda não vai funcionar, olha lá, não vai funcionar. E vai indo, vamos lá, eu vou fazer as 20 interações aqui. Então, claro que aqui eu coloco o conteúdo que eu quero, né? Eu só estou montando a estrutura de um loop for, né? Então eu vou seguindo aqui, vamos usar no detalhe quando estiver próximo, eu vou dar uma parada para nós ir devagar aqui, como eu coloquei em decimal lá, e quando tiver aqui, ó, nessa interação agora vai ser 20, certo? Essa próxima agora, quando ele fizer 20 menos 20, vai flagar o flag de 0. E esse branch é que se é igual a 0. Aí sim ele pula, ele quebra, ele sai fora do loop, né? Aí eu continuaria o programa para onde for. Olha lá. Ó, é verde, atendeu, tá? Porque o flag foi para 1. Ok? E aí, beleza. Então, assim, é muito importante, só adiantei esse recurso, porque a gente pode ficar estudando, né, as instruções, o comportamento e tal, e nós faremos isso também, até para se familiarizar, porque eu já disse, o lance aqui é ensinar a pescar, não é ficar dando peixe, né? É ensinar a pescar. E isso aqui é uma grande ferramenta para pescarmos, né? Ok? Pegar as instruções, testar, entender os flags ali, os sufixos, entender as condições, e nós faremos isso juntos. E aí é melhor usar esse recurso aqui, porque isso aí é totalmente depois replicável quando a gente estiver usando lá dentro mesmo do microcontrolador que nós queremos. É só para facilitar, né? Então, agradeço a atenção. Muito obrigado.